E hoje eu quero falar de algo muito importante aqui nessa manhã de ceia. Algo que quando foi direcionado eu ministrar essa palavra, e os demais pastores do ministério, me alegrou muito o meu coração, que é falar de chamado. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, chamado. Fala assim, o meu chamado. Porque às vezes, irmãos, ficamos perguntando para nós mesmos, qual é o meu chamado, né? Tem muita gente que fica, pastor, qual é o meu chamado, irmão? Em primeiro lugar, nós temos um chamado prioritário, como igreja do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você essa manhã, porque é esse chamado prioritário da igreja, que faz a igreja fazer diferença aqui nessa terra. E essa prioridade é amar, em primeiro lugar, é claro, né, irmão? Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. E o que nós complicamos é quando nós temos que nos alinhar a esse amor de Deus. E esse amor de Deus não cabe outro amor em primeiro lugar. Haja visto que Mateus 6,33 fala que nós devemos buscar o reino dos céus, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente já não deveria preocupar com as demais coisas, se nós em primeiro lugar buscarmos as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo nessa manhã? Então essa é a chave da prioridade a Deus em primeiro lugar. Nós acordamos às vezes, irmãos, com o nosso coração e a nossa mente conectada em coisas que não vamos edificar. Mas quando nós acordamos conectados ao Espírito Santo de Deus, nós já acordamos pronunciando, bom dia Espírito Santo, bom dia papai querido, bom dia Jesus, sim ou não? Irmão, aí não tem como o dia ser melhor, porque você já começa priorizando a soberania do nosso Cristo em sua vida, a soberania daquele que é o Consolador em nossa vida, o Espírito Santo de Deus, e já dando graças por tudo que o Pai tem feito e há de fazer a nosso respeito. Resumindo, acordamos já adorando a Trindade Santíssima, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós mantemos conectados a Deus, irmãos, nós mantemos conectados a tudo aquilo que é projeto de Deus. E o projeto maior de Deus, através das nossas vidas hoje, é salvar vidas. Diga assim, salvar vidas. Amém? E eu quero que você olhe com muito carinho essa palavra nessa manhã, priorizando a sua casa como o seu primeiro local de crescimento e conexão. Não é assim que agora nós falamos? Grupo de conexão e crescimento, que são os GCs. Então é nessa conexão que nós temos que ter, irmão. Em primeiro lugar, acordar atentos que nós temos uma missão já no nosso lar. Manter a nossa casa salva, a nossa casa abrigada, a nossa casa protegida. E para isso, a salvação do Senhor precisa se manifestar em nossos lares. E a palavra no grego salvar é ser livre, é ser desatado de todas as correntes e prisões que nos amarram. É isso que nós precisamos entender, que quando nós priorizamos salvar a alma do reino das trevas, nós estamos trazendo ela para a luz. Irmão, vamos ter um raciocínio lógico aqui. É mais fácil enxergar no escuro ou no claro? É mais fácil achar o caminho no escuro ou no claro? Porque a priori, irmão, a nossa vida era assim, nós queríamos achar um caminho, se alinhar a alguma coisa, mas no escuro, nas trevas, sim ou não? Mas hoje você, que confessou Jesus como único e suficiente Salvador, você tem a palavra dele como luz e lâmpada para os seus pés. Não tem como errar, não tem como projetar, nada que você projetar fora da presença de Deus vai ter êxito. Mas se você projetar segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz em Salmo 119? Que ela se torna lâmpada para os seus pés e luz para a sua caminhada. Tem como você errar um caminho, irmão? Algum dia você experimentou dirigindo na noite, desligar os faróis do carro e tentar ir tranquilamente? Não dá, irmão.
Você vai ali pelo reflexo, você vai ali por coisa que você aprendeu e segue. Fica muito mais complicado, sim ou não? Mas quando a iluminação está perfeita, quem está me entendendo aqui nessa manhã? A rota fica fácil. Você sabe onde tem curva, você sabe onde você tem que reduzir, você sabe onde tem obstáculo, sim ou não? Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. E nós fomos comissionados a essa missão: levar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, a todos os povos e línguas. Aleluia, amém? Afinal de contas, o nosso nome é luz para os povos. Aleluia. E se somos luz, a luz não para. Repita isso comigo: somos luz e a luz não para. Só mais uma vez: somos luz e a luz não para. Por que nós não podemos parar? Porque senão pessoas vão estar nas trevas, não vão ser iluminadas, não vão ser direcionadas. Por isso, irmãos, que esse nosso nome é profético: luz para os povos. E quando se retrata de povos, é línguas e nações. Então nós não fomos comissionados a estar nessa cadeira o resto das nossas vidas. Nós fomos comissionados a ser ganhados, treinados. E a partir do momento que somos treinados, nós precisamos ser enviados. Para quê? Para expandir o reino do céu à face da terra. Aleluia. Quem crê nesse chamado? Eu creio nesse chamado, irmãos. Essa semana eu estava lembrando de uma canção, que uma das frases dela fala assim, ó: meus pés são apostólicos. Eu esqueci o ministério que canta essa música, irmão. Mas eu fui lembrando dessa canção e me chamou muita atenção, irmão. Nós somos um ministério apostólico, porque nós acreditamos em missões. E uma igreja apostólica, ela é treinada para alargar as tendas. Ela é treinada para alcançar povos, línguas e nações. Amém? E nós precisamos ter isso dentro de nós, irmãos, como uma chama viva, sem apagar. Então, a partir do momento que você entende que você é igreja, fala assim: eu tenho uma missão. E eu quero chamar a sua atenção num texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 21. Abra aí, por favor. Evangelho de João, depois de Lucas. No capítulo de número 21, a partir do versículo 15, fala de uma restauração ministerial, se eu posso dizer assim, né? É a restauração do ministério de Pedro. Porque Pedro, por um tempo, eu não gosto de usar essa palavra desviou, ele perdeu o foco, vamos dizer assim. Pedro perdeu o foco, voltou para trás, voltou para os hábitos antigos, quando a palavra do Senhor diz que se agora estamos em Cristo, somos uma nova criatura, e as coisas antigas ficaram para trás, e eis que tudo se fez. Nós temos que ter isso em nossa mente, como uma mentalidade nova. Se agora você está em Cristo, você tem um propósito, amém? E um dos maiores propósitos da igreja, ou propósito prioritário, é amar as almas. E quem ama almas, irmãos, ele não deixa de orar, ele não deixa de jejuar, ele não deixa de consultar as escrituras, para ter estratégicas divinas, para ganhar essas almas. E nós somos uma igreja que realmente valorizamos isso, porque os GCs, eles trabalham diretamente no lar. Fala assim: no lar, amém? Você que pode, se coloque de pé para nós fazermos a leitura das escrituras sagradas. No versículo de número 15 do capítulo 21 do Evangelho de São João, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor,
tu sabe de todas as coisas, que te amo. Amém? Podeis se sentar em nome de Jesus. Queridos, eu já ministrei esse texto uma vez, mas usando o discipulado. Só que agora eu quero falar de restauração de ministério. Principalmente esse ministério evangelístico. Esse ministério que paga um preço pela alma. Esse ministério que incansavelmente ora e jejuma para que uma alma não se perca. Porque esse é nosso papel. O Ministério Luz para os Povos, ele trabalha motivado a orar por 4, o ano inteiro. Não é muita coisa, né, irmão? Mas dá um trabalhão, sim ou não? Irmão, uma alma já te toma muito do seu tempo. É um investimento de tempo intenso e contínuo e crescente, sim ou não? Porque nós achamos que só ganhar é o suficiente. Não. A partir daí você vai ter que treinar essa pessoa. A partir daí você vai ter que prestar um cuidado, com mais atenção em relação a essa pessoa. Até porque a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus fala para a gente ir, pregar, batizar, ensinar, até que o Senhor venha. Irmão, todo esse processo, repita comigo essa palavra, processo, requer tempo, sim ou não? O seu processo de conversão foi assim? Você passou pelas águas, já saiu transformado, já saiu pregando, evangelizando, ganhando alma para Jesus, já tendo um pleno entendimento da palavra? Foi assim, irmãos? Então, não foi. Mas às vezes nós não temos paciência para colocar em exercício, para cuidar de uma alma, dessa forma. E temos uma meta, cuidar 4 por ano. E é interessante que a partir do momento que você coloca em exercício esse cuidado, com certeza, irmão, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar plenamente para que você cuide bem dessas almas. Mas deixa eu te falar algo. De 4 começa de 1 a 1. Antes de chegar à 4ª pessoa, você começa por uma. Então é essa paciência que nós precisamos ter. Transformar o mundo, uma vida de cada vez. Simples demais, não é? Se tivermos a paciência de transformar o mundo, uma vida de cada vez, pronto. Porque essa alma transformada, ela vai estar apta para ensinar essa outra também a alcançar essa transformação em Cristo. Porque quando nós falamos em transformar, quando nós falamos em cuidar, nós estamos falando de discipulado. E discipulado é transferência de caráter. Repita comigo assim, transferência de caráter. E eu quero te falar, irmão, eu não posso transferir o meu caráter para você, que meu caráter não vale nada. Eu só tenho valor se Cristo está em mim. Então o caráter que eu preciso transferir para você é o caráter de Cristo. E esse caráter está prescrito aqui na palavra de Deus. Toda a palavra de Gênesis e Apocalipse aponta para o nosso Salvador. Se você alinhar Gênesis até o último livro, aponta para aquele que é, que era e há de vir. Aleluia! Amém? E tudo isso foi um processo até chegar a Cristo na cruz. E foi todo esse processo de ele chegar à cruz do Calvário e se sacrificar por nós, originou essa conversa aqui entre Jesus e Pedro, o mestre e o discípulo. E ele faz uma pergunta bem clara para Pedro, porque na tradição original, ele não estava falando de um amor filial, storge. Ele não estava falando de um amor eros. O amor o qual ele incitou Pedro a praticar é o amor ágape, o amor divino, o amor sacrificial, o amor que provém do alto. Nós não entendemos isso sem o Espírito Santo, irmãos. E quando Pedro indaga essa questão de eu te amo e o Senhor sabe disso, Pedro estava falando assim: eu te amo, Jesus, eu te amo, Filho de Deus. Mas a pergunta de Jesus para Pedro é: você está comprometido com esse amor? Você está pronto para renunciar a tudo que você gosta por amor de mim? Essa era a pergunta para Jesus. E a resposta de Pedro era: filho, eu gosto de você, eu gosto muito do Senhor, eu gosto muito de andar com o Senhor.
Eu gosto muito de assistir as manifestações poderosas de Deus através da sua vida. Essa era a resposta de Pedro para ele. E mais uma vez ele fez: Pedro, tu me amas? Fez essa simples pergunta. E ele novamente fala: o Senhor sabe, eu te amo. Às vezes nós falamos muito isso para o nosso cônjuge, né? Eu te amo. Mas qual é a intensidade desse amor? É sacrificial? Você morreria por ela? Você daria a sua vida por ela? Você renunciaria a sua vida pelo seu cônjuge? Porque é isso que nós temos que devotar um pelo outro. Quando nós falamos amo, eu estou pronto para ser um sacrifício vivo pelo nosso amor. Era essa pergunta que Jesus estava fazendo para Pedro: você está pronto para morrer por mim? Você está pronto para morrer por o amor do Evangelho? Porque quando nós dizemos: eu confesso Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida, eu quero o senhorio dele na minha vida, você está se rendendo a ele plenamente. Agora, irmão, você não tem escolha. Não dá para voltar para trás. Não dá para querer aquela vida antiga, aqueles hábitos antigos. Não vai funcionar. Isso não é estratégia de Deus. E é o que nós precisamos nos inteirar nos últimos dias. A aprender a dar essa resposta para Jesus e dizer: eu te amo e estou pronto para sacrificar os meus sonhos pelos sonhos do Senhor. Amém? Isso fala muito comigo, irmão. Eu sonhei um dia ser um jogador de futebol famoso. E eu fui longe. Só que um dia deu tudo errado. Mas na verdade estava dando, era tudo certo. Jesus nunca alcançaria meu coração o topo que eu chegaria, novo demais, sem maturidade. Eu ia ter muito dinheiro quando eu vi muitos ter dinheiro, e hoje ainda não tem Jesus. Eu conheci um rapaz na Bélgica que tinha 17 anos e já andava numa BMW. Ele era um jogador que ele chegava sozinho, isolado. Ele não entrava no mesmo ônibus dos jogadores, porque ele era um ídolo numa cidade chamada Molenbeek. E eu olhei um dia aquele rapaz e falei assim: eu quero ser igual a ele. Hoje eu falo: eu não quero ser igual a ele, irmão. Eu quero ser essa pessoa que Jesus quis que eu fosse. Não por hipocrisia, irmão, que eu poderia também ser um jogador com fama, mas cheio do Espírito Santo. Porque nós também temos muitos desportistas que são famosos, mas sem maturidade em dizer que eu estou aqui por amor de Cristo. Temos muitos desportistas que investem milhões em evangelismo. Nós temos poucos conhecem isso, mas Rivaldo é um dos jogadores que mais investe na obra do Senhor Jesus. Já inaugurou igrejas na Grécia, abençoando vida de pastores, de ministérios no Brasil. E ninguém sabe disso, porque não importa. O que importa é que tudo que ele faz é para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos também Kaká, bem conhecido, irmão, que investiu milhões no Olimpíadas para que todos ouvissem a palavra do Senhor. Várias vezes que ele é abordado, ele fala no nome do Senhor Jesus. E eu posso citar vários, irmãos, vários desportistas, empresários que louvam o Senhor. E essa é a nossa missão. E é através do nosso testemunho nós alcançamos pessoas do nosso meio. Esse é o projeto de Deus. Essa é a comissão. Aqui nós estamos falando do apóstolo Pedro, o qual a sua prática, que era latente no seu coração, era ser um pescador. Mas a promessa é que ele já seria um pescador de almas, agora não era mais de peixe. Mas por perder o foco, né, por um tempo não entender o que era a missão, ele voltou para trás. Mas olha o tanto que era forte a liderança dele, que ele não voltou sozinho, sim ou não? Ele levou outros discípulos com ele, porque ele era influente. Nós precisamos avaliar isso, irmãos. Nós somos influentes. Quando nós recuamos, o risco de pessoas recuarem juntamente com a gente é notório, é claro, é aparente, porque as pessoas te assistem, elas veem isso. Então quando você chama um amigo para vir num culto como esse, se ele fosse seu amigo, ele vai vir, porque ele sabe: o meu amigo jamais levaria eu para um lugar ruim, o meu amigo jamais desejaria algo ruim para a minha vida. Então importa mais o nosso testemunho que o nosso falar. E naquela hora ele vacilou, mas pela misericórdia do Filho de Deus,
ele foi alcançado, o seu ministério foi restaurado, e ele liderou a igreja do Senhor Jesus, amém? A ponto de quererem sacrificá-lo como Cristo foi. Ele falou: isso não, eu não sou digno de ter o mesmo sacrifício do meu mestre, me coloque de cabeça para baixo, eu não sou digno, jamais, eu vacilei feio, e eu entendo isso, mas hoje eu dou a minha vida em sacrifício à missão da igreja. É isso que tem que arder no nosso coração, irmão. Nós temos uma missão, nós somos uma igreja local em Uberaba, e temos 10% dessa cidade para ganhar para o Senhor Jesus. Temos muito trabalho a ser feito, sim ou não? E nós precisamos ser feito através dos nossos talentos. Eu tenho pessoas aqui nessa casa que dançam, tem uns que cantam, tem uns que pregam, tem uns que evangelizam, tem uns que de forma teatral eles conseguem falar de Jesus, e é dessa forma que o Senhor quer te usar. Tem muitos aqui que serão empresários bem-sucedidos, tem muitos aqui que serão jogadores de futebol, tem muitos aqui que serão doutores, mestres, mas que tenham no coração que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia! É essa convicção que nós precisamos ter, irmão, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aí sim, irmão, nós entraremos nessa comissão. E quando Jesus chega pela terceira vez e fala com Pedro a esse respeito, a Bíblia diz que ele se magoa. Quantas vezes, irmãos, sem entender o que Deus está fazendo na nossa vida, nós magoamos, sim ou não? Ficamos entristecidos. Por que Jesus está permitindo isso na minha vida? Por que Ele está deixando isso acontecer, irmão? Para de contestar e só pergunta para Ele para quê. Qual é o aprendizado nessa hora? O que eu vou aprimorar nesse tempo? Porque Deus é mestre em nos colocar na prova do tempo, sim ou não? Ele nos ama colocar na prova do tempo. E nós apelamos sempre para o nosso tempo, para a nossa vontade, para o nosso desejo, para a nossa ação, e às vezes para o nosso achismo. Irmão, nós não andamos pelo achismo, nós andamos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus fala: vai, meu irmão, é imperativo, vai, levanta dessa cadeira, anuncia, faz discípulo, leva ele às águas batismais, ensina a ele que Cristo é nosso Senhor acima de todas as coisas. Porque eu passo a entender, irmão, olha, é muito interessante isso que eu avaliei nesse pequeno tempo que eu tenho de caminhada cristã. Quando nós não importamos mais com o sonho, ele realiza. Você já prestou atenção nisso? Quando nós não preocupamos, desfocamos daquilo que não vai nos edificar, naquela hora, naquele tempo, ele vai e cumpre. Eu não sei se você passou por isso, irmão, mas você tem um sonho, né? A pastora Rosa deu testemunho, irmão, quando ela acalmou a alma dela em questão da casa própria, ele deu a casa própria, aleluia. É assim que Deus trabalha. Quando você acalma a sua alma, descansa nele, ele fala assim: agora eu posso fazer, porque você vai saber como usar. Uma coisa que eu costumo dizer para muitos discípulos, para minha esposa eu falo sempre: Deus não dá nada para ninguém desesperado. Porque o desesperado, ele é precipitado, ele toma decisões precipitadas, é impensável, ele não consulta a Deus, ele simplesmente vai fazendo, sim ou não? Ele não dá, ele precisa que você esteja equilibrado, cheio do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo nos dá domínio, e nós precisamos aprender, irmão, gerenciar, principalmente as nossas emoções, sim ou não? Se Pedro soubesse gerenciar suas emoções, ele ia pensar um pouquinho e falar assim: espera só um instante, ele foi crucificado, ele morreu, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar, aleluia, porque ele já tinha falado, ele já tinha tido essa conversa, sim ou não? Mas eles ficaram tão desesperados, nossa, agora eu estou desamparado, mas ele esqueceu que ele falou assim: eu vou, não é? Mas eu volto, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar à vida, eu vou vencer a morte, amém? E aí nós precisamos entender isso. Outra coisa, não foi só Pedro que errou, vamos um pouquinho mais adiante, Atos capítulo de número 2, qual que era a situação dos apóstolos? Todo mundo foragido, todo mundo escondendo, eles estavam reunidos, não, estava todo mundo ali amontoado, irmão, desesperado. Vamos orar, irmão, senão as coisas vão ficar feias para nós vamos morrer mesmo, que Jesus já subiu, agora só que ele esqueceu, falou assim: eu vou subir,
Mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador. Não, isso tinha sido a conversa breve, você tinha esquecido do negócio, você estava por conta, vou para minha conta agora. Já fez isso? Não, se Deus não fez nada na minha vida, eu vou para minha conta. Então vai, irmão, mas você vai sozinho. Mas como Ele é um Deus de graça, de amor e misericórdia, Ele enviou aquelas pessoas que estavam juntas ali, o Espírito dele sobre eles. Irmão, depois que eles foram munidos do Espírito Santo, quem correu da raia? Vocês vão ser comidos por leão, não tem problema, nós vamos morar no céu, aleluia. Vocês vão parando, então canta o hino aí, irmão, para a gente entrar todo mundo enfileiradinho, cantando o hino, indo juntinho. Vamos abraçar um ao outro aqui, para ninguém ir sozinho desamparado, porque agora nós somos cheios da presença de Deus, aleluia. E é isso que nós precisamos, irmãos, para completar essa comissão, ser cheios da presença de Deus. Eu quero dar nessa manhã 10 motivos para ser um ganhador de almas. Fala assim, 10 motivos para ser um ganhador de almas. Primeiro motivo, eu quero ir com você em Daniel 12:3. Diz assim: os que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Você está entendendo, irmão? Quando nós oramos para que autoridades locais, executivas, legislativas e judiciárias sejam homens tementes ao Senhor, nós temos aqui um legislador, Daniel, né? Homem que tinha governo. E isso aqui, esse versículo condiz a pessoa de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, sim ou não? Quem lembra disso? Que foi lançado na cova dos... Se eu for comida, eu estou salvo. Se eu não for, os leões estão salvos também. Aleluia. Amém. Então entenda isso, irmãos. Quando nós oramos por um governo justo, e esses que são usados para fazer essa justiça, eles vão brilhar como estrelas e eternamente. Não tem como, irmão, você está num posto alto e as pessoas não verem você. E quando elas te veem, você vai falar assim: eu só estou aqui porque Cristo está na minha vida. Amém? Então, entenda uma coisa: nós somos ungidos por Deus para ganhar almas. Guarde isso no seu coração. Fala assim: eu fui ungido por Deus para ganhar almas. Isaías 61:3 diz claramente. Isso foi algo que Jesus leu. E se Jesus está em nós, a missão dele está em nós, a autoridade dele está em nós, o poder dele está em nós. Amém? Isaías 61, do 1 ao 3 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, aleluia, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória, aleluia, amém. Toda essa ação de Deus, irmãos, entenda uma coisa, é para que Deus seja manifesto através da vida da igreja. A igreja é a resposta para os últimos dias, irmão. Se há crise, a igreja é a resposta. Se há tristeza, a igreja é a resposta. Se há prisão física ou espiritual, a igreja é a resposta. Se há tristeza, a alegria vem da resposta que a igreja vai dar, irmão. Amém? Segundo motivo para que você seja um ganhador de almas. Os ganhadores de almas, diga assim, são sábios. Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Fala assim: eu sou sábio, porque eu ganho almas. Recebe essa profecia aí, irmão.
Terceiro motivo, seguir o exemplo deixado pelo Senhor. Quem quer exemplo para nós, irmão? Diga assim: Jesus Cristo. Pastor Glas não é exemplo para ninguém, mas Jesus é. Agora entenda, se um homem prega a respeito de Jesus e usa Jesus como exemplo, eu acho bom você seguir. Porque ele não está lendo um gibi, nem um livrinho de anedotas. Ele está lendo na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19:10. Está bem claro isso. Ele veio para salvar o que havia. Irmãos, volta um pouquinho atrás. Assim, pensa, antes de você chegar na presença do Senhor, como que você estava? Ele veio para nos salvar. E se agora Ele nos ungiu para esse fim, a nossa responsabilidade é salvar aquele que está perdido. Aleluia. 4 motivos para sermos ganhadores de almas. Os ganhadores de almas são cooperadores de Deus. Guarde isso aqui. Ganhadores de almas são cooperadores de... Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você é um cooperador de Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que diz em 2 Coríntios 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Amém? Vamos falar em questão de em vão? Avalia o conhecimento que você tem hoje a respeito do Filho de Deus. Dá uma avaliada rápida. Hoje você entende que Ele que nos redimiu dos nossos pecados, sim ou não? O sangue dele nos purificou de todo pecado. Nós entendemos que a Bíblia genuinamente é a palavra dele. Amém? Quem lembra dessa confissão? Estou te relembrando, né? Entendemos, irmãos, que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, que veio para nos comissionar a essa obra, que é uma honra nós servirmos. Amém? E passamos a entender que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de... Se essa graça hoje está sobre você, você vai continuar sentado aí calado? Você vai chegar no seu trabalho e nem dizer que Jesus vive para todo sempre? Porque é isso que nós precisamos nos inteirar. Então, deixa eu falar algo para você. O 5º motivo, Jesus ordenou a todos os cristãos que fossem e fizessem discípulos. Fossem, vai, e fizessem o quê? O membro. Mandou falar membro de igreja ou discípulo? Discípulo dá trabalho, irmão? Dá, não dá? Por isso que é melhor fazer membro do que... É melhor encher uma igreja de que ter uma igreja de... Mas igreja de membros ou de discípulos? Nós somos membros de um só corpo, com Cristo como cabeça. Mas Ele pede para fazer o quê? Porque discípulo não recua, só avança. Aleluia. Ide, portanto, e fazei de todas as nações. Mateus 28. 6º motivo, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. O que Ele deseja? Que todas as pessoas sejam. Mas isso inclui o estuprador? Isso inclui o pedófilo? O bandido? O assassino? Então prega para eles. Prega para eles, irmãos. Ensina o caminho qual eles devem andar. Porque a igreja é meio seletiva, sim ou não? Irmão, eu profetizo uma igreja de doido. Eu profetizo essas portas entrando só os desesperados. E eu imagino aqueles desesperados, irmão, desencontrados, desfigurados. Aleluia! Você não tem noção do que eu imagino que Jesus pode transformar, irmão. É aquilo que você olha e fala assim:
Esse só Deus dá um jeito, é só Deus mesmo, irmão. Só Deus deu um jeito em você. É só Deus que vai dar um jeito nele. Mas faz alguma coisa, fala desse Deus para ele, fala desse Jesus Salvador para ele, amém? Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é um conselho de Paulo para Timóteo, Timóteo 2,4, dá esse conselho clássico, amém? Às vezes seu irmão está aí, cabisbaixo, eu não tenho talento para essas coisas, então vai do lado de quem tem e aprende alguma coisa, pelo amor de Deus. Sério, eu não dou conta, então fica do lado de dar conta se você aprender alguma coisa. E para de falar que você não dá conta. Pastor, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Então estuda a palavra, né? Tem treinamento para isso, faça treinamento e fica do lado daqueles que pregam, irmão. Anota o que está sendo pregado, avalia, ora, pede essa unção que vai vir. Mas para de ser vitimista, né? Temos vários vitimistas na Bíblia, sim ou não? Quem lembra de Isaías? O Senhor chamou ele para o chamado dele, sim ou não? Chamado profético, o que ele falou? Eu sou um homem de impuros lábios, no meio de um povo de lábios impuros, sim ou não? O que o Senhor fez? Vou purificar os seus lábios, agora você fala aí agora. Já está purificadinho, bonitinho, agora fala, abre sua boca, porque eu purifiquei, sim ou não? E outros mais, né? Eu sou de uma família pequena, eu sou tão pequeno, não tem nada. O Senhor falou, então eu vou fazer você ter alguma coisa, vou colocar gente do lado que tem, para te ajudar. É assim que Deus faz, amém? 7º motivo, Deus quer que a sua casa fique cheia. Repete isso comigo, eu quero a minha casa cheia. Eu entendi isso numa intensidade, irmão, que logo eu já fiz 3 filhos, e fiz uma matemática rápida, se cada um ter 3, eu já tenho 12, aleluia, se vir os netos eu tenho uma igreja, ô glória, o William também entendeu, irmão, eu e o William, nossa família é a alegria de qualquer pastor, chegou e encheu o auditório, quem? O irmão Luiz também entendeu o propósito, flecha na aljava, irmão, põe cara, os filhos entram e viram uma parede, fala, opa, com meu pai e minha mãe não, quando nós cultivamos ganhar alma, irmão, é desse jeito, afrontou, opa, ele não está sozinho, aleluia, vocês entenderam o propósito do negócio? Diga assim para o seu irmão, você não está sozinho não, meu irmão, amém? Deus é contigo, saia pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar para que fiquem cheios na minha casa, Lucas 14, 23, irmão, deixa eu falar uma coisa, Jesus, ele tinha uma conversa rápida com as pessoas, depois o que ele falava? Convém que eu vá para a sua, e Jesus ia sozinho, irmão, não levava ninguém, só 12, vamos comigo, ele perguntava se tinha comida, se tinha pão suficiente, e algum dia faltou? Então para de fazer isso, não tem célula na minha casa, porque eu não tenho nada para oferecer, irmão, Deus providencia tudo quando você abre a porta, amém? Abre um GC na sua casa e tudo vai sair bem. 8º motivo, aquele que não ganha alma está pecando. Tiago 4,17 diz assim, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Vou repetir, portanto aquele que não sabe, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Você já sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando. Uau, ai Senhor, o que eu faço? Faz o que você não está fazendo, né? 9º motivo, por amor, compaixão e misericórdia. Guarda essas 3 palavras, fala assim, por amor, compaixão e misericórdia. Eu vou dar um dever de casa para vocês, estuda essas 3 palavras, amor, compaixão e misericórdia. Se você esquecer, é só depois você ir no YouTube e ouvir essa mensagem, amor, compaixão, misericórdia. Olha, veja bem, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos,
como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios capítulo 2, versículo 3 ao 5. Pela graça, irmãos, graça, nós não merecíamos nada que Ele fez, mas Ele fez, porque Ele é amor, compaixão e misericórdia. Amém? E 10º e último motivo, esse é o nosso chamado prioritário. Esse, para mim, não deveria nem ser o 10º, é o primeiro. Chamado ministerial prioritário. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Esse eu quero ler com todos vocês. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo de número 5, versículo de número 18. Todos encontraram? Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim: reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém, querido? Entenda uma coisa. Deixa só a Bíblia aberta aí. Uma das palavras que nós mais ouvimos na conferência foi reconectar o coração dos pais aos filhos. Sabe o que significa? Reconectar uma geração à outra. Hoje, infelizmente, irmãos, os nossos filhos estão tomando outro rumo, porque o coração deles estão desconectados dos nossos, e nós não estamos nem aí em conectar o nosso coração aos deles. Por isso que nós não conseguimos entender os problemas que eles atravessam, e eles não entendem o que nós tentamos dizer para eles. Precisamos de uma reconexão, precisamos reconciliar com esse amor dentro dos nossos lares, porque quando há essa reconciliação por meio de Jesus Cristo, há compreensão e respeito. Nós estamos diante de uma geração que não respeita, mas nós também não estamos fazendo nada por onde também dar o respeito. Sim ou não? Irmão, não há como nós falar que nós falhamos sim. Eles falharam em não seguir o pouco que nós ensinamos para eles, mas nós nos falhamos em não nos esforçar mais. A Bíblia fala em todo o tempo que nós devemos ser perseverantes, sim ou não? Mas aí nós perseveramos só lá em 6,18, só pelos santos, esquecendo daqueles que estão perdidos, afastados. Eu quero falar algo para você. Pródigo volta para casa, mas perdido você tem que trazer de volta. Pródigo volta para casa, mas o perdido você tem que trazer de volta, porque ele está perdido, ele está desencontrado, ele está desalinhado, desconfigurado. Precisa de um upgrade espiritual. E nós, como as pessoas mais velhas na fé, mais experientes, mais experimentadas, esses dias eu estava conversando com um dos nossos discípulos em relação a isso, e nós esquecemos que nós tivemos 15, 16 anos, 18, sim ou não? Nós não podemos esquecer disso. E a geração que nós lidamos hoje é uma geração muito mais inteligente do que a nossa, mas infelizmente eles estão encharcados com as coisas do mundo.
E a própria palavra do Senhor nos orienta: não os embriagueis com vinho, mas encheis do... Muitos estão buscando alegria lá fora, mas a alegria não está lá fora, está aqui dentro. E eu não estou falando aqui dentro desse templo, eu estou falando dentro dos lares, irmãos. E estando em comunhão com Cristo. Se você se encontra nessa condição hoje, irmãos, e ter um filho, um neto, a esposa, um parente, continue orando, não desista. Continue orando. Persevere. Essa é a nossa comissão. Nós só vamos parar de fazer isso na hora que o Senhor Jesus voltar. Mas enquanto isso, essa é a nossa comissão: ir e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, levar eles às águas batismais, ensinar eles tudo que o Senhor nos ensinou até que Ele venha. Reflita isso hoje, com muita responsabilidade. Sabe por quê? Já estou concluindo. Porque a Bíblia diz em 1ª carta de Pedro 2,9, olha como Ele nos vê. O Senhor nos vê como uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? É para isso que Ele chamou essa geração eleita. E os nossos filhos fazem parte dessa geração. Nós fazemos parte dessa geração. Mas nós precisamos nos reconectar uns com os outros, pais com os filhos, para entender. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã.